É bom ressaltar. Nós compomos esse samba, nós compomos o Hermes Renato compôs esse samba com um grande puxador aqui. É bom ressaltar que a vida não se resume a cachaça e sacanagem. Nem fumo, nem a farinha também. Nem a farinha. A vida tem muita poesia. Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem está se inscrevendo agora no canal, né? Sejam bem-vindos todo mundo. E um beijo no coração para quem me acompanha já há mais tempo lá no blog ou no períodozinho que eu tive lá no GGN, né? Tem o pessoal de lá também. Beijo no coração de vocês. Bom, a proposta dessa série de vídeos vai ser comentar o livro do George Agamben, O Tempo que Resta, que é um comentário à Carta dos Romanos, né? do apóstolo Paulo. Como é um livrozinho muito bem feito, né? Muito legal, muito bom, como, enfim, todos do Agamben, eu acho, né? Então, em vez de fazer uma resenha, às vezes eu faço se eu não me engano, são duas resenhas que eu já fiz, né? Uma sobre o Samba de Samba do Estácio, outra sobre o Époras do Social, né? Como podem os intelectuais trabalhar para os pobres, do João Rufino dos Santos. Foram duas resenhas de livro até agora. E teve os comentários aos textos do Walter Benjamin, alguns artigos dele, né? Então, assim, tu pega o artigo, pega o livro e comenta num programa. Eu falo programa porque agora tem, né, no YouTube e também como podcast, tá no Anchor, né? Eu tô colocando aqui nos respectivos, nos links onde dá para colocar, eu vou colocando um, vai linkando pro outro. Quem preferir ver vídeo, quem preferir ouvir podcast, ouve um podcast. Então, em cada programa, né, eu fazia ou o livro ou o artigo. Aí nesse caso aqui, nessa proposta, já vai ser uma outra playlist, né? A primeira playlist é a Tarefa do Crítico, que está em andamento ainda, vai ter outros programas sobre, né, continuando Walter Benjamin, continuando também com outros autores. E também a playlist do Casa de Índio, né? Que é sobre a história do Rio de Janeiro. Teve agora desse do Samba de Samba do Estácio. Vai ter outros vídeos também, né? Tem aquele livrinho sobre o rapto ideológico da categoria subúrbio, a cidade porosa, a história da Portela, e tem outros, aquele livrinho da Vera Malaguti Batista, né? Sobre o medo na cidade do Rio de Janeiro. São os que estão programados aí para sair nessa outra playlist que mal começou, né? Essa aqui, no caso, então, a terceira playlist, que vai ser já, já tem até, enquanto as outras não tem assim uma programação para o fim, essa aqui tem programação por fim, porque são 6 jornadas e mais o limiar, né? Ou tornada, assim, a conclusão do George Agamben. Então deve ser aqui 6 ou 7 vídeos, não sei se vou usar o limiar junto com a 6ª jornada, né? Enfim, mais 6 ou 7 programas. Isso aqui vai estar pronto para poder discutir aqui esse livro, né? Devagar, com calma, né? Acho que merece. Tanto faz, né? Uma leitura assim mais ligeira, mais panorâmica, né? Se tiver mais de longe os trabalhos, os livros, ou uma leitura mais de pormenor. Então, no caso aqui, seria fazer uma leitura mais de pormenor. E a princípio, essa primeira jornada, ela não é muito complicada, porque o Agamben, ele é muito claro, né, no objetivo dele, né, nessa primeira jornada. Ele fala assim, de uma maneira muito clara, no primeiro parágrafo já do texto, que ele tenta restituir às cartas de Paulo a sua condição de texto messiânico fundamental do Ocidente. Como assim, né? Como assim as cartas de Paulo são um texto messiânico fundamental do Ocidente? Porque se teve, né, essa vulgata, essa coisa, até o Nietzsche usava muito para poder brincar, né, com o luteranismo e tal, com o próprio cristianismo, que o Paulo foi o inventor do cristianismo, né? Quem inventou a religião cristã foi o Paulo. E no caso, não tem o Cristo, né? O Cristo não é o nome próprio, né? O Cristo é o Messias. Então, quando ele fala de Jesus Cristo, Jesus Messias, ou Messias Jesus, enfim, ele está falando do Messias, do messianismo.
essa é a primeira implicação de uma tradução, né? Ou seja, é uma reflexão sobre o tempo, né? O tempo do Messias, que ele fala que é o tempo de agora, né? O tempo do Messias é o tempo de agora. Isso é quase um enigma, né? Que ele vai desenrolando ao longo do livro. E ele até brinca aqui nesse primeiro parágrafo do livro, que é o seguinte, né? Teve um filólogo alemão, Jacob Bernays, que disse que ter o Messias às suas costas não é uma posição cômoda, ter o Messias por trás, né? Ou seja, o Messias nasceu, tá lá, tá servindo como uma espécie de, enfim, você tem que seguir o exemplo dele, enfim, ele tá ali vigiando, ele já esteve aqui e tal, não é fácil ter o Messias atrás, né? Mas aí diz o Agamben, né? Mas tê-lo perenemente à sua frente pode resultar, no fim, igualmente incômodo. Então o Messias, no caso, já antecipando aqui a reflexão, né, mas em linha geral, o Messias não é nem o que está lá atrás, o do passado, e nem o do futuro, né? Tanto você vê o Messias como algo do passado ou como futuro, é algo, vamos dizer assim, impróprio, não é tão próprio você abordar dessa maneira. O Messias é o tempo de agora. Esse é o enigma que ele parte, né? A princípio. E esse erro que ele vai dizer assim, que está, né, na tradução e na própria... Na tradução e na tradição dos textos bíblicos, é o seguinte, palavra do Jorge Agamben. Eu estou aqui ainda no primeiro parágrafo, tô com um livrinho aqui da Autêntica, né? Da editora Autêntica. Deixa eu ver se vai ficar legal. O tempo que resta, né? A editora Autêntica publicou, foi em... Vamos ver aqui. Ó, só 2021. Caraca! 2021 que a Autêntica publicou O Tempo que Resta. Eu tinha lido numa tradução para o espanhol, né? Já tem tempo isso. E aí comprei, gostei tanto do livro que eu comprei para poder ter em casa e poder rabiscar, né? Bastante, dobrar as páginas e fazer o estrago que eu quisesse. E aí aproveitei para poder fazer esses programas, né? Então ele vai falar o seguinte: uma prática hoje, né, bimilenária, 2000 anos que Jesus nasceu, né? De tradução e de comentário que coincide com a história das igrejas cristãs. Apagou literalmente o messianismo e o próprio termo Messias do texto paulino. O termo Messias é um termo de origem judaica, né? Então, a igreja cristã, católica, querendo se diferenciar, talvez também, é claro, deve ter muitos outros motivos, mas para se diferenciar, apagou o messiânico, né, dos textos, nas traduções. E esse entrelugar, né, entre o judaísmo e o cristianismo que o Paulo ocupa, né, o Paulo é judeu, né, ele usa essa tradição, essa cultura judaica que ele tem para poder ler enfim, para poder escrever, no caso, né, para poder fazer a escrita das cartas dele. Isso aí está dentro, a tradição judaica está dentro dessa tradição cristã. É quase que houvesse uma determinada abordagem, uma indistinção entre a tradição judaica e a tradição cristã. É isso que eu acho que ele quer apontar, né? E se a tradição cristã tem alguma coisa assim de incorreto, né, e que foi uma falha grave nesses 2 milênios de história, foi ter apagado o termo Messias. E aí ele vai, em certo momento, né, já mais avançado na reflexão aqui, ele vai começar a falar de outro texto messiânico mais recente, que são as teses do Walter Benjamin sobre o conceito de história. Esse é um autor central, né, Walter Benjamin, claro, né, estamos falando aqui do Jorge Agamben, que é um leitor do Walter Benjamin do início ao fim da vida dele, né, de cabo a rabo, e também os vínculos, os laços com que o Deleuze chama de uma literatura menor, né? Tem uma pegada, não sei se é uma pegada deleuziana, você vai dizer que o Agamben é deleuziano, isso aí pode ser um absurdo, mas tem essa influência direta do Deleuze, né? Quando se fala de uma literatura menor, o Paulo como produtor de uma literatura menor. E você pode criar laços indiretos, porque o Deleuze foi um cara que refletiu bastante sobre a questão do tempo, das estruturas do tempo, das formas de se ver o tempo,
principalmente naqueles 2 livros sobre o cinema. Né? Então você pode também criar aí uma conexões, né, com a filosofia do Deleuze. Não que o Agame seja deleuziano, e que não perde nada se fosse também, ou se o Deleuze fosse agambeniano, enfim, tanto faz como se lê, né? Na questão específica da literatura menor, ele pegando aqui, o Agame pegando a questão das traduções do Evangelho, vai ver, enfim, são vários autores que ele usa, né? Não dá para ficar comentando todos aqui, mas que, por exemplo, o Evangelho do Mateus e do Marcos, de forma nenhuma é o evangelho do Paulo, né? Ou enfim, não tem nada a ver a estrutura, a escrita. O grego do Mateus e do Marcos é um grego aramaico, né? Os tradutores dizem que dá para ouvir o aramaico atrás daquele grego. E já o do Paulo é um grego, mas não um grego dos gregos. Ele é judeu, é um grego yiddish, é uma literatura menor que está dentro ali, né? A literatura é uma fala judaica, uma língua judaica que entra, né, no grego, transforma o grego, né, ou seja, um grego muito particular, muito peculiar do Paulo, e faz disso uma literatura menor. Né? Olha só, olha que interessante, essa citação aqui, logo no iniciozinho, página 17 dessa edição da Autêntica aqui de 2021. Não há nada mais puramente judaico do que habitar uma língua de exílio e trabalhá-la desde o seu interior até confundir a sua identidade e torná-la outra coisa que não uma língua gramatical, língua menor, gíria, como Kafka chamava o Yiddish, ou língua poética. Essa é a língua, essa língua poética, essa língua menor, essa gíria, e transforma o grego em gíria, né? Que o Paulo vai fazer quando vai usar o grego para poder escrever as cartas dele, né? No caso aqui, as cartas aos Romanos. Bom, e aí ele diz, vai se esforçar nesse seminário. Esse seminário foi uma série de aulas que ele deu em Berkeley, na Universidade de Evanston, né, em Verona, no Colégio Internacional de Filosofia de Paris e tal. Ele vai juntando esse material das aulas que ele deu para poder construir o livro. Então, o que acontece? Aí ele constrói esse livro, é um comentário às cartas ao Romano, mas ele quer se parar só na primeira frase. Na primeira frase para ele dessas cartas ao Romano, que é o fundamental. Ao invés dele fazer uma exegese longa sobre as cartas como um todo, o que importa para ele é essa primeira frase que está lá no início das cartas. E ele vai dizer que isso aqui é uma situação que tem a ver depois, lá na frente, com Walter Benjamin, a gente rever, né, lá na frente, quando chegar lá, que é o seguinte, diz o Agame que a hipótese dele mais extrema, ela supõe que cada palavra do incipit contraia em si, numa recapitulação vertiginosa, entre aspas. Recapitulação é, como veremos, um termo essencial do vocabulário messiânico, todo o texto da carta. Por isso, compreender o seu incipit significará compreender todo o texto. Então, compreender essas primeiras palavras do Paulo é compreender tudo que ele escreveu, ou todas as cartas que ele escreveu, no caso aqui, essas cartas aos Romanos. E começa com uma situação assim muito... A tradução normal, na tradução corrente de como começa as cartas, que é: Paulo, servo de Jesus Messias, chamado apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Ponto. Começa assim, né? E ele vai propor uma outra tradução. Ele vai aqui destrinchar, enfim, o cuidado filológico que o Agame tem, até por questões, né, que a linguagem tem a sua história, né? Então é importante você abordar a linguagem na sua historicidade. Então você pega todo o aparato crítico filológico que existe para poder traduzir, fazer essa tarefa de tradução, de tradutor. E ele propõe uma outra tradução, que é a seguinte: Paulo, chamado como escravo de Jesus Messias, separado como apóstolo para o anúncio de Deus.
Essa leitura estaria mais de acordo, além do mais, com a afirmação explícita de Paulo: não sou digno de ser chamado apóstolo. Ou seja, quem chamou ele de apóstolo talvez tenha sido depois os tradutores ou a tradição da igreja que acabou colocando ele como apóstolo. Mas ele por si só não se colocaria como apóstolo. Então, ele é chamado como escravo de Jesus, Messias, né? Numa tradução mais corrente seria Jesus Cristo, mas aí o Agama enfatiza esse Jesus Messias, separado como apóstolo para o anúncio de Deus. Ele foi separado, né, o momento ali como alguém que vai anunciar Deus. Mesmo sem tomar por hora partido por uma das duas escansões, é bom não esquecer que o versículo, do ponto de vista sintático, apresenta-se como um único sintagma nominal, absolutamente paratático, proferido num único fôlego segundo a cadeia crescente. Ou seja, não tem essas divisões todas, né? Essas vírgulas e tal. E essa cadeia crescente é servidão, vocação, envio, separação. Ponto final. Esse é o motezinho do começo, né, dessa primeira frase das cartas, que ele tenta separar para poder comentar. Bom, e aí vem, depois dessa discussão com os eruditos, tem o que ele chama de fofoca, né? O Agama chama de fofoca, que são as fofocas a respeito do nome anterior do Paulo, que teria sido Saulo, né? Então, foi ou não foi, ele era Saulo ou não era, ou por que ele mudou para Paulo, qual o significado de Paulo, então, né? Já que ele mudou, Saulo era o nome nobre, o nome da pessoa, né, alta, e ele vai virar Paulo, e Paulo na verdade é o pequeno, né? Então ele é escravo de Deus, ele foi separado, né? Ele é servo, ele é escravo, né, e tudo mais, e ele bota o nome dele como Paulo, que o Paulo como pequeno. Tem uma série já tem uma tradição cristã, né, de você colocar os nomes sem a grandiloquência que os patrícios romanos usavam para poder se referir a si próprios. Por exemplo, ele vai usar aqui o Januário vira burrinho, o Lúcio vira leitão, e o Delbrando vira ovelha, o Manius vira alto, o Manius vira alto, e a Maura vira mínima, né? Ou seja, os cristãos acabam adotando esses nomes de coisas pequenas, coisas insignificantes, que tem a ver, lógico, com a letra do Evangelho. Então, a princípio, essa escolha do Paulo seria nada mais do que isso. Seria a escolha por um nome menor. Estamos falando aqui de uma literatura menor, de uma língua menor usada para escrever as cartas, e o Paulo também usa de um nome menor. Ele troca, né? Vamos dizer assim. E eu vou me permitir aqui ler um parágrafo inteiro, que eu acho que é interessante sobre, né, essa questão toda da fofoca, mas como tem uma fundamentação aqui no Antigo Testamento, dessa troca de nome dos personagens bíblicos, né? Lá no Gênesis, se eu não me engano, é no Gênesis mesmo, isso mesmo. Olha só, olha o que o Agamemnon diz. Em âmbito hebraico, o arquétipo da metonomásia, ou seja, da mudança do nome de um personagem, está em Gênesis 17, versículo 5, em que o próprio Deus intervém para mudar os nomes de Abraão e de Sara, acrescentando a ambos uma letra. A esse problema, Philon dedica todo um tratado, o De Mutatione Nominum, no qual comenta longamente o episódio de Abraão e de Sara. O Philon é o Philon de Alexandria, um judeu, enfim, um filósofo, um cara que foi muito inteligente lá nesse período, né? Foi um estudioso. Para mim, o Philon é tipo um Platão, enfim, um Sócrates, um cara que foi realmente muito destacado, né? Só que ele era judeu. Contra aqueles que ridicularizavam o fato de que Deus se incomode por ter dado de presente a Abraão apenas uma letra, Philon faz notar que essa adição ínfima muda, na realidade, o sentido do nome inteiro, e como este, toda pessoa de Abraão. E a propósito do acréscimo de um Rô ao nome Sara, ele escreve: o que parece ser o simples acréscimo de uma letra produz, na realidade, uma nova harmonia. Em vez do pequeno, ele produz o grande. Em vez do particular, o universal.
em vez do mortal, o imortal. Isso são palavras aqui do Philon, né? Ou seja, mas quando aparece depois do advento do Messias, já usando aqui já um termo mais próximo da leitura do Agamben, você já não vai ter a adição de uma letra, mas a substituição de uma letra. O S pelo P, né? E em vez de você transformar o pequeno no grande, você transforma o grande no pequeno. Então tem uma mudança na própria forma de trabalhar com os nomes, né? Com a questão dos nomes próprios. A partir dessas missões, como é que eu vou dizer, dessa vocação religiosa desses personagens diferentes, ou mais antigos, ou os mais novos, no caso do Paulo. Continuando, é o seguinte, né? Continuando lendo aqui mais um outro parágrafo, né? Bem, um pouco mais na frente, uma confirmação desse significado messiânico da metonomásia se pode encontrar também no versículo que estamos comentando. Aqui o nome Paulo está imediatamente encostado na palavra doulos, que é escravo. Os escravos no mundo clássico, como não tinham personalidade jurídica, não tinham tampouco um verdadeiro nome, mas podiam ser nomeados pelo senhor segundo o seu capricho. Frequentemente eles recebiam um nome novo no momento da aquisição. Então, como, né, o escravo não tinha nome, né, quando ele era adquirido ele ganhava um nome novo, então vamos dizer que o Paulo, quando vira, eu já não estou querendo mais usar apóstolo aqui, né? Mas quando ele assume essa vocação messiânica, ou seja, quando ele vira escravo, né, do Messias, do Jesus Messias, ele troca o nome dele, né? Já que ele é um escravo, ele acaba trocando o nome dele. E o Paulo significa, né, nada mais do que pequeno. Então, e aí é muito interessante, né? O Agamben diz que é muito mais como escravo, né, do que como apóstolo, que ele tenta se apresentar para os romanos. Mas o que significa ser escravo do Messias? Isso é um problema danado, né? Isso é um problema complicado, porque aí você está entrando já em toda uma discussão que o Agamben não toca, né? Mas que está aqui que vai acabar fazendo parte não só da parte da teologia, mas também da própria filosofia alemã, o problema do senhor, do escravo, né? Como é que o Hegel usa isso, como é que o Nietzsche trabalha com essa noção do senhor e do escravo. Eu vou tentar destrinchar só um pouquinho isso aí para vocês. Bom, então se o Paulo ele se coloca como escravo, se destaca assim, né, sendo escravo e não apóstolo, né? Ele é separado e tal, mas ele não se coloca como apóstolo, como enviado, como alguém especial, né? Ele é mais um, né? Ele é mais um ali na história, e ele é o pequeno. Tem toda a situação o que significa, o que se opõe a doulos, né? Ou escravo, é o livre, ele é o térios, quem é livre. E aí o Paulo vai fazer uma dialética. Eu acho importante falar isso, que o Paulo escreve em grego, esse grego com gíria, esse grego diferente, esse grego em Yiddish, mas o Paulo, além de ter essa formação judaica, ele era um apaixonado pelas letras gregas, né, pela filosofia grega, tanto que ele vai lá pregar pro Deus desconhecido lá em Atenas, dando uma de filósofo lá, todo mundo ri dele, ele é um dialético, né? Com certeza o Paulo é um dialético, ou seja, é um filósofo. Ele é quase um filósofo clássico, né? Pelo menos na minha forma de entender, ele é um filósofo bem clássico mesmo, dialético. Então, como é que ele trabalha essa dualidade não entre senhor e escravo ainda, mas entre a escravidão, ou a prisão e a liberdade? Na tradução aqui que o Agamben traz, também dessa carta, na carta aos Coríntios, né? O Paulo fala o seguinte: cada um permaneça no chamamento em que foi chamado. Foste chamado de escravo? Não te preocupes com isso, mas se tu podes também tornar-te livre, de preferência, faz uso disso. Quem foi chamado como escravo no Senhor é um liberto do Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado de livre é escravo no Messias. Então não tem jeito, né? Se você é livre, você acaba sendo escravo do Messias. E se você é escravo, você é livre a partir do momento que você
é liberto no Senhor, né? Então tem essa dualidade aí que é quase uma indistinção entre liberdade e escravidão. É uma coisa muito complicada, né? Muito complicada, isso é muito complicada. Se você for pegar essa situação toda do livre-arbítrio, né? Até que ponto, né, nós temos o livre-arbítrio, e no caso a gente tem livre-arbítrio para tudo, né? Mas a gente tem nessas responsabilidades, essas coisas todas juntas disso, então a gente está sempre livre e sempre escravo ao mesmo tempo, né? Então você é judeu e você é cristão ao mesmo tempo. O Jesus veio e Jesus não veio ao mesmo tempo. O tempo messiânico é esse, e a gente olha e fala, pô, esse tempo tão terrível é messiânico, né? Então seria e não seria ao mesmo tempo. É a história do como não, né? É a história do como não. É como se não fosse. Você usa as coisas, né? Mas como se elas não fossem, como se elas não fossem suas, né? Você é livre, mas é como se você não fosse. Você é escravo, mas como se você não fosse. Isso tem uma relação direta com a Altíssima Pobreza, que é outro livro do Agame, quando ele vai falar do franciscanismo, né? Você faz o uso da coisa, né? Você não possui ela, né? Você não é próprio, não é seu, você só usa, né? Então você tem que ver como você vai, que entra a parte ética, né? Como você vai fazer o uso, né, desse seu livre-arbítrio, né? Nessa indistinção tão grande entre, né, ser ou não livre, ser livre e ao mesmo tempo ser escravo, né? Como está imbricado ao mesmo tempo as duas coisas. Mas essa coisa de você usar e não possuir, né, é o que torna as coisas inoperosas no Messias, o que faz o Messias tornar as coisas inoperosas, sem ação, né, sem poder, é inoperar, tirar o poder das coisas terrestres, das coisas terrenas, do poder. Falar igual aí o Spinoza, né, que é o poder é a forma mais baixa de potência. Então você tornar inoperoso essa baixa potência, né, tornar inoperoso o poder. Tá aí do lado. Então, ele nesse primeiro como é que ele chama? Nessa primeira jornada, ele coloca o nome, né, do Paulo, a história do Paulo como pequeno, como escravo. Acho que tá bom aí para começar. Resgata, né, o Cristo, não como o Cristo do cristianismo, mas o Cristo como Messias. O Paulo, né, é um nome pequeno, é um nome menor, que é alguém que escreve numa língua menor e produz uma literatura menor. Tá certo? E a pergunta é o seguinte, ele vai dizer o seguinte, né? O nosso seminário não se propõe enfrentar o problema cristológico, mas, mais modesto e mais filosoficamente, compreender o significado da palavra Christus, ou seja, Messias. Não Cristo, né, do Jesus Cristo, do cristão e tal, mas do Messias, né, o do messianismo. O que significa viver no Messias? O que é a vida messiânica? E qual é a estrutura do tempo messiânico? Porra, entendeu? Essas perguntas, que são as perguntas de Paulo, devem também ser as nossas. Então, eu acho que, só destrinchando, né, essas duas perguntas básicas aqui que o Paulo quer fazer, também a questão da linguagem, né, e os autores, né, os dois autores aí que ele dialoga de uma maneira mais forte, dentro dessa tradição mais próxima da gente, que é o Deleuze e o Walter Benjamin, vão aparecendo conforme o livro vai se desenrolando. Então é isso, acho que para começar a primeira jornada, 30 minutos, tá de bom tamanho, e aí continuo no próximo programa, né, a falar. E quem quiser comentar e tal, enfim, se inscrever, etc. Se quiser continuar a acompanhar, fazer qualquer pergunta, tá errado, que você pode explicar melhor, essas coisas todas aí que fazem parte aí do contexto, né? Falar com a máquina é uma coisa meio esquisita, né? Enfim, eu assim, particularmente, que momento aqui, não deu 30 minutos saindo aqui, então eu particularmente vou gravar um áudio. E às vezes eu me perco, não porque eu faço áudios grandes, mas às vezes estou no 20, 30 segundos ali,
Ou se eu chegar a 1 minuto, eu falo, cara, eu tô aonde? É porque você está falando com nada, né? Falando com a máquina ali, tem hora que você se perde. Quando você está falando com alguém direto, né? É uma outra dinâmica, né? Eu prefiro, pelo menos, né? Mas já que a proposta é essa, né? Falar com a máquina, perdoe qualquer coisa, pode comentar, pode chegar, pode falar, enfim, críticas e elogios. Elogio não precisa não, pode criticar mesmo. Ou perguntar alguma coisa que eu possa ajustar, melhorar. Estamos aqui para isso, começando nessa outra estrutura aqui, já que o texto sumiu, né? Não existe mais texto. Eu acho que o texto acabou. Eu acho. Só tem texto agora no Twitter.